Israel e o Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo condicionado. Tal obrigaria a uma paragem total dos ataques por parte do Hezbollah, apoiado pelo Irão, segundo uma declaração conjunta emitida na sequência das negociações lideradas pelos Estados Unidos. As duas partes concordaram também em criar zonas piloto nas quais as Forças Armadas libanesas assumirão o controle exclusivo do território. The two parties agreed to reconvene political and security tracks the week of June 22nd, with a view towards reaching a comprehensive agreement. The United States agreed to continue facilitating communication between the two parties in the interim. No entanto, o Hezbollah anunciou já a sua rejeição do acordo. Um alerta que surge depois de pelo menos 4 pessoas terem morrido no Líbano, segundo as autoridades locais, devido a ataques israelitas. Algo que ocorreu no contexto da mais intensa ofensiva terrestre conduzida por Tel Aviv no país em cerca de 2 décadas. Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha afirmado que pretendia separar as negociações entre Israel e o Líbano das relativas à guerra com o Irão. As tensões estão a aumentar entre a China e os Estados Unidos devido à repressão na Praça Tiananmen. Apenas algumas horas antes da comemoração da sangrenta repressão levada a cabo pelas autoridades chinesas, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que nenhuma censura pode apagar o passado. 美方有关错误言论歪曲历史事实，抹黑中国政治制度和发展道路，干涉中国内政。中方对此强烈不满，坚决反对。我们敦促美方以实际行动兑现尊重中国和中国人民的承诺，停止操弄意识形态对抗，停止以所谓民主、人权为借口干涉中国内政。 A 4 de junho de 1989, as autoridades chinesas reprimiram brutalmente manifestações pró-democracia. Segundo organizações de direitos humanos, centenas ou mesmo milhares de pessoas terão sido mortas. Rubio acrescentou que aqueles que se sacrificaram para defender os seus direitos serão um dia vingados. O Parlamento da Eslovénia aprovou na quinta-feira o governo de centro-direita do primeiro-ministro Janez Janša, que prometeu cortes nos impostos, gastos direcionados e uma campanha anticorrupção. Janša, um populista pró-Trump, que garantiu um 4º mandato, afirmou que o gabinete representaria todo o país, com ministros provenientes de diferentes gerações e de toda a Eslovénia. A eleição do novo governo pôs fim a um impasse político na sequência das eleições renhidas de março, nas quais nenhum partido obteve a maioria necessária para governar. O antigo primeiro-ministro liberal venceu as eleições por uma margem estreita, mas não conseguiu formar governo. O Partido Democrático Esloveno de Janša chegou, no entanto, a um acordo de coligação com outros 4 partidos de direita e com o apoio do Partido Verdade, que surgiu do movimento anti-vacinas durante a pandemia da Covid-19. De acordo com Janša, a Eslovénia enfrenta graves problemas estruturais. Numa reunião em Budapeste, Peter Magyar e o primeiro-ministro irlandês Michel Martin discutiram sobretudo questões relacionadas com o Bloco, uma vez que a Irlanda vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia em julho. A Hungria espera que os procedimentos relativos ao Estado de Direito iniciados por Orbán sejam concluídos durante este período. Ugye jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik, a tanács se kiköpni, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. O primeiro-ministro irlandês elogiou as medidas tomadas pelo governo húngaro recém-empossado, incluindo as que resolveram o impasse relativo ao apoio à Ucrânia. The agreement on the disbursement of the European Union's $90 billion loan for Ukraine was critical to enable Ukraine to defend itself and provide basic services to its people. Prime Minister Magyar was central in getting this agreement over the line. Yesterday's agreement in opening accession negotiations with Ukraine is also very welcome. O primeiro-ministro da Irlanda viaja da Hungria para o Montenegro, onde participará na cimeira da União Europeia com os Balcãs Ocidentais.
Um Boeing 787-9 Dreamliner da Lufthansa caiu com o nariz na pista no aeroporto de Frankfurt esta quinta-feira. Enquanto a aeronave estava estacionada, o trem de aterragem dianteiro cedeu e fez com que a parte dianteira do avião chocasse contra o solo. O incidente ocorreu pouco antes dos passageiros embarcarem. O voo deveria partir para Los Angeles. A tripulação de cabine e elementos do pessoal de terra encontravam-se a bordo. Várias pessoas ficaram feridas e receberam tratamento médico. O avião era uma das mais recentes aeronaves de longo curso da companhia aérea e entrou em serviço em fevereiro. As causas do incidente ainda estão por esclarecer. Milhares de pessoas realizaram manifestações nas maiores cidades da Rússia em memória de Alexei Navalny. O líder da oposição russa, falecido numa colónia penal, completava 50 anos a 4 de junho. Em Moscovo, dezenas de pessoas, incluindo os pais de Navalny, depositaram flores no seu túmulo no cemitério de Borisov. Сегодня это день памяти Алексея. Потому что сегодня ему было бы 50 лет, но, вы знаете, он был убит 16 февраля 2024 года. A polícia encontrava-se de serviço junto ao cemitério enquanto os agentes de segurança realizavam verificações aleatórias às pessoas que ali entravam. Até ao momento não foram registadas quaisquer detenções. Я чувствую такую энергетику от Алексея, что он действительно тот человек, который поднимал людей, сплочал народ, помогал ему, поддерживал его. И все люди это великолепно понимают, и поэтому приходят помянуть его, вспомнить его. Сегодня я сюда пришел, чтобы почтить память человека в день его 50-летия, к сожалению. Вот уже почти 2,5 года его физически нет с нами, но человек жив до тех пор, пока жива память о нем, о его делах. Em São Petersburgo, as pessoas levaram flores à pedra de Solovetsky e ao monumento das vítimas da repressão política. Também aqui ninguém foi detido. Alexei Navalny morreu após ser envenenado com epibatidina, uma substância altamente tóxica. A escritora, ilustradora e cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi morreu aos 56 anos em Paris. Ficou conhecida mundialmente por Persepolis, uma banda desenhada autobiográfica que se tornou um clássico do género e foi posteriormente adaptada para um filme premiado em Cannes. Satrapi relatou a sua infância no Irão durante a Revolução Islâmica com clareza, ternura e humor. Mudou-se depois para a França em meados da década de 1990, tornando-se com o tempo e através do seu trabalho uma voz de destaque pela liberdade de expressão. E após o sucesso com Persepolis, continuou a carreira atrás das câmaras com mais 5 filmes, nomeadamente em Hollywood, onde realizou a comédia negra The Voices, protagonizada por Anna Kendrick e Ryan Reynolds. Apesar do exílio, a escritora manteve o seu país no coração e deu voz ao povo iraniano com força e humanidade. A União Europeia comprometeu-se a investir dezenas de milhões de euros num plano de observação oceânica poucos dias depois dos Estados Unidos da América terem anunciado que iriam desmantelar o seu próprio sistema. O oceano cobre 70% da superfície da Terra, mas apenas 5% foi explorado. Com a iniciativa oceânica de 92 milhões de euros, a União Europeia espera agora tornar-se uma superpotência na patrulha e na inteligência oceânicas. O plano de observação dos oceanos ajudará a melhorar as previsões climáticas e apoiará a proteção e a restauração dos ecossistemas marinhos, mas é também fundamental para a segurança e a defesa marítimas. A Comissão refere ainda que esta iniciativa é fundamental para detectar, dissuadir e mitigar ameaças marítimas, incluindo infraestruturas críticas como os cabos submarinos, que estão sob constante ameaça de sabotagem híbrida. A União Europeia adotou a nova iniciativa, denominada OceanEye, pouco depois de a administração Trump ter anunciado que iria desmantelar o seu sistema de observação do Oceano Profundo no valor de 368 milhões de dólares que tinha sido implementado há uma década. No
Numa era de excesso de informação, as revistas especializadas continuam a merecer a confiança por parte do público. Segundo um inquérito da agência grega Focus Bari, 78% dos cidadãos interagem com este tipo de publicações. 65% consideram-nas uma fonte fiável de informação e 69% reconhecem que elas oferecem conteúdos exclusivos. Όταν χάνεται το έδαφος εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς, δημιουργείται έδαφος για την παραπληροφόρηση, για τη ρητορική μίσους και για τις ξένες επιρροές. Για πρώτη φορά στη χώρα μας θα στηρίξουμε το εργοδοτικό κόστος, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τις αρχές της δεοντολογίας, τη θέση των γυναικών. Όλα αυτά είναι κριτήρια που είναι προαπαιτούμενα και συνδέονται με τη λειτουργία των μέσων. Ο δεύτερος άξονας παρέμβασής μας αφορά την εθνική στρατηγική για την παιδεία στα μέσα. Δηλαδή το πώς θα φέρουμε κοντά στη νέα γενιά το πλούτο που κρύβεται πίσω από τα περιοδικά, πίσω από τον έντυπο τύπο, πίσω από τις εφημερίδες. Τα παιδιά μεγαλώνουν με τάμπλετς, μεγαλώνουν με τεχνητή νοημοσύνη, άρα καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στις μεγάλες πλατφόρμες να κάνουν πειραματόζω την ψυχική τους υγεία και την εγκεφαλική τους ανάπτυξη. O setor tem estado sob grande pressão nos últimos anos. A rede de pontos de venda encolheu quase 40%, enquanto os custos do papel e da impressão aumentaram de forma significativa. Βλέπουμε όμως ότι ο εξειδικευμένος τύπος, τα κλαδικά περιοδικά, τα επιχειρηματικά περιοδικά, επειδή έχουν το κοινό τους, κρατάνε, είναι συνδρομητικά περιοδικά. Οπότε ο εξειδικευμένος τύπος που άλλος αναζητά να βρει την πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση και την ανάλυση, θεωρούμε ότι θα κρατήσει πιο πολύ. Μέσα στον θόρυβο της καθημερινής πληροφόρησης, η ποιότητα συνεχίζει να ξεχωρίζει. Η έγκυρη δημοσιογραφία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά για τους πολίτες, όπως δείχνουν οι περισσότερες έρευνες. Γι' αυτό η στήριξη των αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Βουλγέρη.